Bom, estamos aqui para falarmos do Instituto 12 de Novembro. O André está por aqui para falar da visita ilustre que nós, americaneses, recebemos hoje. André, eu gostaria que você falasse da vinda desse visitante ilustre aqui para a cidade americana e qual que é o objetivo dele aqui na cidade. Jair, boa tarde a todos. Eu recebi contato de uma equipe do Museu dos Aflitos, né, de São Paulo, e que estavam tendo contato com esse estadunidense que veio ao Brasil participar de uma conferência no Rio de Janeiro e que ele possui um ancestral que foi trazido, escravizado, junto com família de confederados, né? Isso no século XIX. Então, o Tendage, esse estadunidense, ele tem uma relação histórica, afetiva com o nosso município e tinha o interesse de conhecer. Para nós, do Instituto 12 de Novembro, ficamos muito felizes, muito honrados de poder colaborar nessa pesquisa, porque estávamos, inclusive, conversando com a equipe aqui do Jornal Liberal, uma pessoa que vem com um outro olhar, com novas perguntas sobre as mesmas questões que que muitas pessoas aqui já discutiram, trabalharam, se debruçaram, né, a pesquisar. Mas com uma pessoa que tem um envolvimento, inclusive familiar, e com um tema tão sensível como a questão da escravidão, sempre vem com um novo olhar e nos traz novos questionamentos. Então, realmente é motivo de muita felicidade. Nós marcamos, hoje já fizemos algumas visitas, amanhã vamos continuar um roteiro vamos conhecer a estação, né, na Antônio Lobo, vamos para Carioba, vamos conhecer o cemitério, vamos lá para o Museu do Casarão de Salto Grande. A tradutora aqui, para falarmos a respeito dessa vinda aqui para a cidade americana. Eu gostaria que você perguntasse qual o grau de parentesco que da pessoa que estaria, que ou passou por americana, tem com a família hoje americana. O nome dele primeiro é? O nome dele é Tendage. Tendade. Isso. Bailey. E they are asking about the answers, if you know that if they are grandfather or how close are this parenting with you. To Americana. Yeah, with So, American. unfortunately, there's no direct descendant connection. However, I am a seventh generation Gullah Geechee descendant from St. Helena Island. And I do work all throughout the Gullah Geechee corridor. That's North Carolina, South Carolina, Georgia, and Florida. And my goal is to establish direct connections all around the globe. And I was really, really fascinated with the story of the Confederates who came here in 1865 and brought with them some of the enslaved people from Georgia and from South Carolina. And I'm very, very curious to establish, who were the enslavers who brought them, and really who were they. If we can find their names, would be really, really wonderful, so that I can go back to my community and share this information with them, so that they know, so that they can come to Americana themselves and find their families here. Ele disse que ele não conseguiu localizar essa ancestralidade, essa descendência direta, mas que da comunidade de Gulagit, que é a comunidade lá de Manasson, né, que são dos descendentes dos africanos do centro da África, eles têm essa conexão direta aqui com a americana, que vieram pro país na época, né, da criação da cidade de Americana, junto com as plantações de arroz, né, se eu não me engano, Aqui é algodão, algodão, perdão, isso, de melancia. algodão e melancia. E ele tá justamente tentando trazer, então ele ficou curioso porque ele, né, faz parte dessa comunidade da Gulagit e quis vir para cá para encontrar mais relação sobre isso e assim entender, né, quem são os parentescos e trazer não só para ele, né, não descobrir apenas para ele, mas para toda a comunidade, todo esse parentesco, todo esse histórico familiar ali da própria comunidade, que é de Carolina do Norte, Carolina do Sul, and North Carolina, South Carolina and Georgia e Georgia. Georgia. and Florida. Vieram E na condição Flórida. do quê? De escravo ou de trabalhador They para... came as slave or workers, They came as enslaved como escravizados. in 1865.
at the end of the Civil Em War, 1865, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, eles vieram. and the enslavers came to Americana to Os escravizados continue veio, enslavement. It had ended in North America, but they had about 20 years here in Americana in Brazil to continue the practice. And initially, I believe it was to learn how to grow cotton here in eles the region. vieram para aprender como fazer plantar cotton, algodão aqui em Americana, e durante essa época da Guerra Civil, e 20 years, eles vieram, they came 20 years. There was a 20-year period by which they had to continue to be Foi enslaved. período de 20 anos que eles vieram para cá, ou seja, foi um período de 20 anos dessa imigração de lá para cá. Until it ended here in 1888, correct? Até terminar aqui isso, a escravidão. Então eles eram como escravos esses 20 anos enquanto escravos aqui para Americana. Foram muitos os escravos que vieram para cá, para essa Do região? you know if there's Tem a lot informação? that they came from here? It's estimated between about 10,000 at most, is what I've heard. 10,000? Right. É estimado que tenham vindo mais ou menos 10 mil escravos para cá. At most. É um número considerável, It's a né? big number. It is. Se a gente dividir, então, Esse livro aqui é um livro que foi... a gente ontem eu estava lembrando desse livro, porque ele, dos livros que nós temos sobre a história americana, como ele tem a participação da Judite, no período lá do Ralph, ele é o único livro que ele tem a relação das famílias norte-americanas que vieram. Então, é uma pista para que a gente descobrisse, então, a vinda desses escravizados, porque o nome que é a família, né? E aí, através da relação destes norte-americanos, ele viu a família que trouxe o ancestral dele. Só que então, fazendo a conta, não tinha esse Se trouxe na número. condição de escravo. Sim, Uhum. todos vieram na condição de escravo. Né? Porque desculpa, isso é período império ainda, né? E é antes da Lei Áurea no Brasil. Então eles fogem de lá, porque lá o norte ganha e são contrários à escravidão, mas aqui ainda era permitido. Então é justamente por isso que eles... Né? Só que a gente não tem muito esse... para cá, né? Aqui. Então, quer dizer, de 10 mil, a gente tentar dividir. Claro que, de repente, uma família mais abastada tinha um número maior de escravos, mas são essas famílias, quase todas, pelo menos um trouxe, né? Tem um cemitério dos americanos que os americanos foram sepultados aqui. Se tem nota de que escravos também foram sepultados no cemitério ou era apenas para os brancos americanos? Olha, Jairo, eu duvido que estejam lá, viu? Eu duvido. Eu acho, tá, que inclusive, posteriormente não, mas no período ainda de escravidão, muito provavelmente a grande maioria era enterrados sem nenhum tipo de honra ou de memória, né? De preocupação com a memória dele. Ele é uma propriedade, então era enterrado, acho que na própria propriedade rural. Eu não sou um estudioso deste ramo, deste período, né? Mas do que a gente conhece sobre a história do Brasil, essa era a prática, né? O cemitério dos americanos é uma terra de privilegiados, né? O que ele tem achado de Americana? Como que sua avaliação? Pode traduzir simultâneo, tá? About Americana? Yes, and speak slow so I can translate at the same time. This is a very beautiful city É uma cidade muito bonita, with a very complicated past and present. com passado um pouco, né? Bastante, na verdade, complicado, tanto no passado quanto no presente, por causa dessa história. And I am looking forward to continuing to build a ongoing relationship. E ele está procurando justamente continuar a construir essa relação entre a Americana e a comunidade dele. To encourage and invite more Gullah Geechee people to come Para here encorajar mais pessoas da nação Gullah Geechee para vir para cá, para a Americana. and to continue to unearth and find this history. E continuando procurando e encontrar essas histórias dos seus antepassados.
so that we can bring Brazil and South Carolina and the Gullah Geechee corridor even closer together. E assim eles conseguem trazer tanto a nação Goulart quanto os brasileiros, né, para ficarem mais próximos com toda essa relação que tem americana e Gullah Geechee. Our challenges are the same in a lot of ways. Os desafios são os mesmos de várias formas. We're all dealing with the changing climate and Com todas as mudanças necessárias, né, com essa questão histórica, assim como também as mudanças climáticas. our solutions, E as soluções, então todos estão no mesmo caminho, no mesmo. and our solutions will be found together. E as soluções serão encontradas. Pergunta, Brito. Opa, tem sim. Eu acho que quando a vinda dele para o Brasil, né, ele foi feita uma pesquisa, né, foi feito uma pesquisa, né, estou indo para o Brasil e quero saber né, o que é a cultura, enfim, as maravilhas do nosso país. E o que ele achou, o que ele está achando, principalmente nessa área mesmo cultural, né, dos afrodescendentes, enfim. After all the research that you did and now that you're in Brazil, what you found and what you're thinking about all these cultural things, and especially about Black people here in Brazil? I visited Gamboa, Ele visitou Gamboa no Rio and there was a museum that we visited, e tinha museu lá quando ele visitou. and we were able to see the bones. E teve um museu, na verdade, lá, que é o Instituto Preto Novos, e lá você pode ver os remanescentes dos corpos humanos escravizados no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, a Pequena África, é o nome do local. And they were in the ground in a house. It was really, really difficult to see. Ele entrou na casa, ele andou pela casa e foi uma sensação muito pesada e foi um lugar muito difícil de visitar e de conhecer. My hope is A that esperança dele the Black people here in Brazil é que a comunidade preta do Brasil are able to find and unearth all of our ancestors que a comunidade brasileira, das pessoas negras aqui, consigam, né, trazer todas essas histórias, trazer todas essas conexões do passado, né, descobrir todas essas conexões. who have been intentionally covered up. E descobrir quem são essas pessoas que foram, né, enterradas, onde estão, assim, trazer nelas a verdade, na história dessas pessoas também à tona. Bom, gostaríamos de agradecer imensamente a vinda de vocês aqui pelo Instituto 12 de Novembro, que também resgata a história da cidade americana, né? A história que não se retrata tão fielmente a história do povo negro, né? E esperamos que um dia possa se contar também o progresso de Americana através do trabalho do povo negro que também viveu aqui em forma de escravizado. Ok. Liberal. Ok. Bom, muito grato e seja muito bem-vindo. Obrigado. Thank you. Obrigada.